Muito obrigada, Maria Clara. Eu estou muito contente de estar aqui. E eu fiz uma pequena brincadeira no título, brincadeira que inicialmente não era para se manter, e a Maria Clara achou interessante, que é o subtítulo Como Fazer Humanidades Digitais Sem Saber. Na realidade, quando eu escrevi isso, pela minha cultura basicamente francesa, eu estava pensando no burguês fidalgo, Monsieur Jourdain, que fazia prosa sem saber. Mas em francês não há ambiguidade, porque o francês tem o pronomínio faire de la prose sans le savoir, que faz com que a frase seja absolutamente clara do ponto de vista da sua interpretação. Eu me dei conta, depois de ter escrito isso, que em português era ambíguo, mas que essa ambiguidade era interessante, afinal, porque a minha primeira ideia era como fazer humanidade sem saber que eu estou fazendo humanidades digitais. Era isso o sentido. Espero que vocês tenham entendido assim. Mas há uma outra possibilidade de interpretação, que seria como fazer humanidades digitais sem saber fazer humanidades digitais. E eu parei nessa ambiguidade e eu pensei, olha, que interessante, porque o que é saber fazer humanidades digitais? E, na realidade, nesse seminário, eu pensei muito, e uma coisa clara é que, na realidade, a gente nunca faz humanidades digitais sozinho. Então, o problema de saber fazer se coloca de maneira diferente. Cada um faz o que sabe, aprende um pouquinho do outro. E, pensando nisso, é que organizei um pouquinho a minha fala de uma maneira um pouco pessoal, como a Rita, mostrando o meu caminho nessas humanidades digitais que eu fazia sem saber que eu fazia. E hoje eu vejo, aliás, que é muito importante estar nas humanidades digitais por razões institucionais, porque, de qualquer jeito, é uma área que está subindo e, portanto, se a gente chega e diz eu estou fazendo humanidades digitais, eu acho que é uma maneira de ter o seu trabalho mais reconhecido. Mas eu acho que não é só isso, é bastante interessante pensar nesses termos. Então, ninguém sabe fazer sozinho, porque é uma atividade altamente colaborativa que ninguém vai fazer sozinho dentro do seu gabinete. E isso eu aprendi muito na elaboração, a partir do final dos anos 90, do Corpus Tycho Brahe. Eu vou voltar depois a porquê Tycho Brahe. Mas aprendi. E eu tive que aprender muita coisa, e eu me lembro muito de uma sessão em janeiro de 2000, eu acho, com o Marcelo aqui na USP, na solidão da USP no mês de janeiro, do Instituto de Matemática e Estatística, em que o Marcelo ensinou a mim e a várias alunas de iniciação científica minhas a escrever expressões regulares. Foi a minha introdução ao mundo da computação, porque a gente queria escrever buscas. E, para mim, a questão das buscas, eu vou voltar a isso, é absolutamente essencial. Para mim, um corpus digital e um corpus digital anotado é alguma coisa que permite buscar informações. No nosso caso, são informações sintáticas, mas se a gente não tem uma metodologia de busca, não adianta ter milhões e milhões e milhões de palavras digitais na rede. Então, aprendi a usar o computador de maneira menos ingênua, a usar linha de comando. Muitas dessas coisas aprendi com o Marcelo. Aprendi um pedaço da sintaxe de Unix, e eu estava no meio em que, obviamente, a gente trabalhava com Linux, e na época Linux era muito difícil. Hoje em dia, Linux é uma plataforma muito amigável, não era tanto, a gente sofria bastante. Aprendi o que era um etiquetador, um tagger, o que era um analisador sintático, um parser. Aprendi
comecei a ter uma ideia de como isso funciona, ou seja, das entranhas das quais o Marcelo falava hoje de manhã. Eu comecei a ter alguma atitude das pessoas da computação que sempre me surpreendia muito, que é quando alguma coisa dá pau, como o Marcelo diz, eu vejo, de repente, a pessoa ficar fixamente olhando para a tela e tentando entender o que aconteceu. E, de repente, diz, entendi. Aí começa a fazer um monte de coisas assim. Aí, às vezes, o pau continua e, às vezes, o pau se resolve. Mas o computeiro não se desanima. Ele continua dizendo, não era isso. Olha de novo fixamente. E diz, entendi, é isso. E vai. E, no final, a coisa vai. E a gente aprende a trabalhar assim também. Bom, isso é a visão otimista, mas eu sou otimista. Eu aprendi a falar com os cientistas da computação, eu acho. Marcelo falava disso hoje de manhã, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, e tudo isso me faz pensar muito, ultimamente, na formação de alunos, porque eu acho que as humanidades digitais elas têm uma potencialidade de formação de jovens muito grande. Eu tentei, nesses últimos anos, repassar para os meus alunos o que eu aprendi. Mas, obviamente, eu não consigo repassar sozinha, de novo, e, atualmente, bom, eu estou tentando organizar algum tipo de ênfase, assim que se chama, e talvez se torne habilitação, lá na Unicamp, em alguma coisa que podia ser linguística de corpos, na minha primeira ideia, mas que agora eu penso que seria mais interessante chamar, talvez, de humanidades digitais. E se a gente fizesse isso, talvez a gente tivesse uma habilitação em humanidades digitais no curso de letras, mas podia haver também no curso de história, e seria um lugar de interação e de formação multidisciplinar para os nossos alunos. Aí eu vejo uma grande potencialidade. Obviamente temos que fazer isso com os institutos de computação, temos que fazer isso com os institutos de matemática, porque toda a parte de estatística, probabilidade é importante. Obviamente não vamos formar gente da computação, da matemática, de letras, de linguística, de tudo isso, mas a gente vai tentar formar gente que consiga interagir com os outros. Então, eu acho que isso é a grande potencialidade das humanidades digitais. Então, o Corpus Tycho Brahe que me ensinou tudo isso. Por que Tycho Brahe? Esse nome foi dado por um matemático a esse corpus. O Tycho Brahe não era nem português, nem linguista, era, muitos de vocês devem saber, um astrônomo dinamarquês, matemático também, porque na época eles juntavam, é que a quantidade de saber que existia era menor. E o Tycho Brahe, por que ele é um pouco nosso padroeiro? É porque foi o primeiro cientista que quis fazer um catálogo sistemático da posição dos planetas no céu. Então, ele se instalou, esse mesmo matemático sempre brinca que ele tinha a FAPESP na época, que era o rei da Dinamarca, e ele teve um belo temático associado a uma ilha e um castelo. Nós é mais difícil conseguir um castelo, mas ele tinha um castelo com uma torre, e todas as noites ele estava lá olhando para as estrelas, e ele queria fazer um trabalho sistemático. Um Corpus Tycho Brahe, essa era a ideia, olhar sistematicamente para esse período do qual a Rita falou, o período da língua portuguesa que vai do século XVI ao século XIX, que é particularmente interessante e que linguisticamente não tinha sido muito aprofundado, porque há muito mais dados que há antes do século XVI, e porque, tradicionalmente, nos estudos de história da língua, muitas vezes se considera que, a partir do século XVI, a gente já tem a língua moderna. No caso do português, em particular, não é verdade, e o português mudou muito depois do século XVI, e depois do século XVI também ele vai se implantar numa outra parte do mundo. Então, é um laboratório incrível de linguística histórica. No meu caso, o meu primeiro interesse era na sintaxe histórica.
E outra coisa do Tycho Brahe que é muito importante é que o Tycho Brahe, para fazer seu trabalho, ele construiu muitas ferramentas. Ele é conhecido por uma luneta que ele fez. Ele precisava dessas ferramentas para poder fazer melhor seu trabalho. E eu acho que nesse corpus também a gente tem se empenhado em elaborar ferramentas que nos permitam fazer melhor o trabalho. Então, é uma dupla analogia com o trabalho do Tycho Brahe. Esse corpus, muito rapidamente, eu tenho que dar os créditos à FAPESP, tem sido muito sistematicamente apoiado pela FAPESP a partir de vários projetos temáticos, o último dos quais tem um nome, um título bastante, sempre me foge a palavra, o adjetivo que eu quero dar, mas ambicioso, é isso, ambicioso, porque ele se chama A Língua Portuguesa no Tempo e no Espaço. Por que no tempo e no espaço? Porque nos outros projetos, nos projetos anteriores, realmente o objetivo era mais estudar o português europeu. E, na verdade, de uns anos para cá, o português brasileiro entrou também no corpus Tycho Brahe e, nessa nova fase, deve entrar também o português africano. Então, é essa ideia de espaço e de tempo. O subtítulo Contato Linguístico, Gramáticas em Competição e Mudança Paramétrica define o quadro teórico dentro do qual esse trabalho se desenvolve, que é a gramática gerativa. E eu gostei muito da colocação da Jacqueline a respeito da necessidade de trabalhar com corpus, mesmo para alguém que se situa no paradigma chomskiano, porque, de fato, cada vez mais eu acho que os gerativistas se dão conta dessa necessidade. De qualquer jeito, para a linguística histórica não tem jeito, não temos recurso à intuição do falante nativo, o falante nativo morreu, e, portanto, a gente não pode saber se, para ele, a frase é ou não gramatical. A gente tem que se basear naquilo que a gente encontra nos textos e a gente tem que se basear em quantificação, portanto, usar corpora. Eu queria dizer também que foi o trabalho do Tycho Brahe que permitiu a Kepler enunciar as suas leis. Nós temos um Kepler no nosso projeto, que eu queria citar, porque esse Kepler, que foi aluno do Marcelo Finger e que agora é professor na Unipampa, tem tido um papel muito importante em vários níveis no nosso trabalho, na elaboração do segundo etiquetador automático que nós usamos e também na elaboração desse edictor que hoje está bastante famoso, né, e já atravessou o oceano. Então, o que eu queria dizer rapidamente na minha história com o corpus Tycho Brahe é que, no início, para mim, era um projeto de pesquisa em sintaxe histórica e, portanto, o corpus tinha que ele só existia por conta desse projeto de sintaxe histórica. E como a gente tinha que padronizar os textos para poder correr com as ferramentas automáticas, nós, no início, tínhamos textos no corpus totalmente ilegíveis, porque estavam lá todos os códigos que a gente punha para tirar as coisas que a gente queria que a ferramenta automática não visse. E um dia eu me dei conta que isso não era uma boa ideia, porque um corpus, se ele é visível por milhões de pessoas, ele tem que poder servir a mais de um propósito. Foi quando a Maria Clara fez o projeto de pós-doutorado dela que nós descobrimos juntas o XML, que Maria Clara aprendeu o XML e que ela imaginou Edictor. Edictor realmente mudou muito a cara do corpus Tycho Brahe. Hoje em dia é muito mais legível.
E nós entramos em toda essa questão que a Rita levantou aqui de mostrar os textos, reproduzi-los, torná-los legíveis e começar, e isso é o que a gente está fazendo agora, vocês fazem de uma maneira um pouquinho diferente, mas colocar toda a questão da integração dos diversos níveis de análise. O trabalho que o Luís mostrou hoje de manhã vai nesse sentido, como integrar tudo num único arquivo, porque a gente tinha um monte de arquivos. E ter um monte de arquivos é uma catástrofe, porque quando a gente corrige num certo nível, tem que voltar a todos os níveis anteriores. Então, ter um monte de arquivos é uma fonte de problemas, de inconsistência no corpus. O edicto veio não exatamente para isso, mas nas suas evoluções ele vai nos permitir ter um único arquivo para todos os níveis de anotação. Então, hoje o corpus, eu vou passar aqui primeiro, eu vou abrir uma outra coisa. Aqui, desculpem, eu contava um pouquinho sobre a rede. E como eu não tenho, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, o corpus hoje, ele tem menos de 3 milhões de palavras, o que é pouco. O que é pouco, nós falamos aqui de vários corpora de milhões, até bilhões de palavras. É pouco, mas não é tão pouco se a gente pensar em duas características desse corpus. Uma é que é um corpus anotado, e, portanto, há todo o trabalho de anotação, e a anotação é de caráter, quer dizer, além da marcação de caráter filológico, e das marcações que nos permitem visualizar os textos de uma maneira próxima dos originais, nós fazemos então toda essa marcação de parte de discurso, ou seja, cada palavra tem a etiqueta, como a Rita mostrou, dizendo de que palavra se trata, e, sobretudo, a anotação sintática. A anotação sintática é um longuíssimo trabalho, é um trabalho difícil, complexo, que as ferramentas automáticas ainda não fazem muito bem. Por quê? Porque é muito difícil. E quando a gente pega frases dos sermões de Vieira ou de Fernão Mendes Pinto, que tem meia página de comprimento, o analisador sintático se perde na segunda oração subordinada. Ele vai muito bem com as orações principais, mas as orações subordinadas é terrível. Portanto, há um trabalho de correção manual muito grande. Para a correção manual também temos ferramentas que ajudam e a gente tem tentado, o Luís mostrou aquele Corpus Draw que está associado a Corpus Search, eu vou falar disso rapidamente agora, e o Anatord, que é um outro sistema para correção semi-automatizada. O corpus tem, portanto, 63 textos escritos por... Não, sim, mas devia dar mesmo assim. É que ele vai buscar na internet. Ele vai buscar na internet, ele deve achar. Mas isso eu tenho muito pouco tempo, então eu não vou mostrar, vocês podem ir ver quando vocês tiverem uma conexão, o endereço é esse. O que eu queria dizer agora, rapidamente, eu vou voltar à minha apresentação, é que, bom, há uma segunda razão pela qual é importante, pela qual não temos tantas palavras, o corpus não é tão grande, é porque nós disponibilizamos, que não é o caso de todos os corpora que estão na rede, nós disponibilizamos os textos. Então, os textos são acessíveis. É extremamente importante porque, se por um lado nós estamos interessados em fazer esse tipo de análises quantitativas, aqui se trata
frequência relativa da ordem sujeito-verbo, verbo-sujeito e das orações com sujeito nulo, um trabalho com a Maria Clara, e a gente vê que há uma queda muito grande da frequência de verbo-sujeito entre o século XVII e o século XVIII. Por outro lado, nós estamos interessados também, enquanto linguistas, mesmo sintaxistas, em entender a interpretação associada às ordens de palavras. E para isso nós precisamos do texto. Sem o texto não podemos fazer. E eu tive um aluno que fez o doutorado dele sobre esse problema para o espanhol, e ele não conseguia ter os textos, ele conseguia fazer buscas, mais ou menos, mas os textos não estavam disponíveis, então ele tinha que buscar os textos em outro lugar para poder ter acesso ao texto. Nesse corpus, uma característica importante é o acesso ao texto. Então, a gente, por exemplo, aqui é um trecho dos Sermões de Vieira, nós vemos a interpretação associada à ordem verbo-sujeito, e nós vemos, em particular, que é uma interpretação bastante diferente da interpretação que, no português moderno, se dá à ordem verbo-sujeito. Eu queria mostrar rapidamente para vocês como é que a gente faz as buscas. Nós usamos uma ferramenta que se chama Corpus Search. Corpus Search foi criada... aqui tem um probleminha. Corpus Search foi criado no âmbito de um corpus anotado, que é hoje um corpus de 7 milhões de palavras anotadas sintaticamente. Na realidade, é um consórcio de corpora do inglês, produzidos na Universidade da Pensilvânia e na Universidade de York. No início do projeto foi, então, elaborada esse programa chamado Corpus Search, que permite fazer buscas em textos com uma anotação sintática. Vocês podem ver aqui que nós usamos conceitos como irmão, dominar, preceder, e depois as etiquetas, que são etiquetas ou sintáticas, como a DVP, que quer dizer Adverbial Phrase, ou ADV, que é o próprio advérbio. Então, Corpus Search, bem como todo o sistema da notação sintática que nós usamos, é bastante inspirado da gramática gerativa, mas muito menos abstrato, obviamente. A gente está lidando com um texto. Na verdade, o projeto de anotação não é para fazer análise, é para permitir que se faça buscas. Então, é um misto de gramática tradicional com gramática gerativa. E, muito rapidamente, eu posso rodar essa busca. Eu posso rodar no corpus inteiro, no corpus anotado sintaticamente inteiro. Atualmente nós temos um pouco menos de 700 mil palavras, e em menos de um minuto eu obtenho os resultados que eu quero, ou seja, as frases que eu procurei. Aqui eu estava procurando frases em que o sujeito pós-verbal precedia um advérbio de maneira. Bom, imaginem ter que fazer isso à mão em 16 textos, 600 mil palavras, procurar todos os sujeitos pós-verbais que precedem um advérbio de maneira. Isso é muito fácil de ser feito graças à Corpus Search. O Corpus Search nos dá o resultado nesse formato, e depois, correndo nos 16 textos que nós temos agora com a anotação sintática, nos dá um resultado numérico. Vocês estão vendo que não é uma estrutura tão frequente, mas ele, do ponto de vista da história do português, é extremamente importante, porque se o sujeito pós-verbal está à esquerda do advérbio de maneira, isso nos mostra que o português clássico tem uma sintaxe mais parecida com sintaxe germânica do que sintaxe românica, em que o sujeito pós-verbal está sempre depois do advérbio de maneira. Então, não é uma construção tão frequente, mas ela tem um papel na argumentação de o que aconteceu entre o português clássico e o português europeu moderno muito importante. E nós queremos poder buscar esse tipo de construções.
Então, eu acho que era o que eu tinha a dizer, eu devo ter passado o meu tempo. Deixa eu só ver o que eu queria dizer aqui, que eu não disse, muito rapidamente. Hoje, é o português de todas as partes do mundo que a gente está querendo pôr no Corpus Tycho Brahe. Textos brasileiros, tem 10 em 63, são poucos. Os textos brasileiros são textos não literários, em grande parte. Então, cada vez mais nós trabalhamos também com textos não literários, o que coloca questões novas. E vamos trabalhar também com textos orais transcritos. Então, esse Corpus Tycho Brahe, que muita gente chamou de Projeto Tycho Brahe também, porque tinha toda essa relação com as ciências da computação, pensando em pesquisa, com a matemática, também atualmente está se constituindo num novo tipo de projeto, o próprio Corpus, que é uma espécie de constelação, né? Continuando com Tycho Brahe, uma constelação de trabalhos realizados por grupos diferentes. Então, eu queria acabar a minha fala com isso. Toda a parte sobre o português brasileiro vem, na realidade, de edições que estão sendo feitas por grupos brasileiros, em particular na Bahia. A gente tem uma conexão baiana particularmente forte. E o trabalho com o português africano vai vir de trabalhos como o trabalho da Márcia. Então, há realmente um trabalho colaborativo que vai fazer com que nós tenhamos uma ideia da história do português desde o século XVI maior do que a gente nunca conseguiu ter. Eu queria dizer que esse seminário, para mim, foi muito importante, porque eu vi como esse trabalho meu se integrava nessa ideia de humanidades digitais, e eu fiquei feliz de ter esse sentimento que, de fato, agora eu estou fazendo humanidades digitais sabendo que eu estou fazendo, e é certamente uma abertura de espírito e uma abertura para outros grupos muito grande. Muito obrigada.